Olá, saudações. Sejam bem-vindos ao canal Essência Estelar. É muito bom ter vocês aqui comigo. Enquanto encarnado, como eu sempre digo nos outros vídeos, meu nome de registro é Ricardo Galotti. Porém, em visão, foi-me revelado o nome espiritual ou extraterrestre, que está tudo ligado. É Atlon Azael. Lembrando que se você continuar fazendo o que sempre fez, tudo vai continuar como sempre foi. Só uma observação. Lembrem-se, sempre que faço estes vídeos, com o intuito de levar a todos mais cultura e educação, para que não permaneçam na condição de serem enganados, muito pelo contrário. Outra questão é a de que faço por missão em levar o acordamento a todos vocês. Quanto tempo vocês acreditam que levo redigindo estes textos e preparando a filmagem? Oferecendo graciosamente, pois quando decidi postar meus conhecimentos e entendimentos da condição almática presa no corpo, como já disse, não foi para ganhar dinheiro, mas para fazer o meu trabalho missionário, gostando você ou não do que eu falo. Claro, seria de bom grado que cooperassem para que mais pessoas possam assistir e serem esclarecidos. E se isso me gerar alguma renda, claro, eu agradeço. Agradeço muito a todos e isso me dará uma condição maior de divulgar o meu trabalho. Como já disse antes, para maior quantia de pessoas, né? Outra questão, aqui não estou fazendo nenhuma apologia ou incitação para que esse tipo de relação seja consumada. Estou falando no vídeo que vai ser feito agora. Pelo contrário, abomino totalmente. Vamos lá. É outro assunto discutível, né? Que é o incesto na Bíblia e na vida real. O incesto, pela história, existe há milhões de anos, pressupondo-se que nossa origem tenha sido provinda da mesma fonte, ou seja, o Criador, aquele que a tudo gerou. Como assim? Eu respondo, se todos viemos do Criador, podemos dizer que somos todos irmãos. Ou como dizem no esoterismo, somos todos um. E se somos irmãos, igualmente nossas relações sexuais são incestuosas. Maluco, né? Claro, isso dentro da ideia de que fomos criados apenas de um gerador único. Além do fato de que somos um pedaço dele, também somos ele. Muito louco isso, não? Pode ser louco sim, mas precisamos ter tudo isso em consciência para que o cérebro consiga se expandir e nos possibilitar a capacidade de análises. Ou como sempre ensino, a capacidade de ter o discernimento. E ter discernimento é justamente isso, você ter capacidade de julgar, de analisar. A ciência já provou que quanto mais você ler e pensar, maior é o número de neurônios fabricados no cérebro, aumentando seu tamanho e capacidades cognitivas. Então vamos lá, eu pergunto, o incesto é certo ou errado? Os primeiros livros da Bíblia, lá no Antigo Testamento, não faltam casais entre parentes, enquanto algumas uniões foram pacíficas e formaram casais felizes. Algumas histórias de incesto do livro dito como sagrado são de arrepiar os cabelos. A lição que fica:
Desconfie do vinho, mesmo que ele seja oferecido pelo seu irmão ou por suas filhas e daí para frente. E eu reforço dizendo, desconfie sempre. Fique atento a tudo que se refere à atitude ditas humanas, que deveriam sim ser chamadas de insanas. Por que Deus permitiu o incesto e hoje em dia é considerado pecado? Primeiro que Deus da Bíblia é uma grande mentira, né? Como sempre falo. Assim como a mentira de que ele permitia. Quem prova isso? Alguém viu ou se lembra de ele ter dito alguma coisa nesse sentido? É uma coisa absurda. Quer dizer que Deus fala com uns babacas aí que dominam o povo e você, que é uma pessoa inocente, que tá aí normal, uma pessoa que se considera normal, ele não fala com você? Esses que frequentam as igrejas aí, templos, ele não fala com você? Você nem sabe se ele falar com você, se é ele que está falando. No início da humanidade descrita na Bíblia, vemos que Deus, lembro sempre, né, que esse Deus bíblico não é o Deus, não é o Criador, é um extraterrestre que criou o homem e a mulher e ordenou que se multiplicassem. Nesse tempo, a única forma possível de multiplicação de espécie humana era através do casamento entre irmãos. Bom, vamos falar um pouquinho, vai. Adão e Eva, tá? O homem e a mulher criaram, né? Que não é nada disso. Adão e Eva significa alma e espírito. Mas vamos lá. Considerando como se fossem pessoas normais. Tá? Transaram lá e geraram filhos. Quer dizer, aí os filhos transaram com os filhos e transaram com os netos, transaram com os bisnetos. E aí geraram a humanidade. Oh, putaria, desculpe, né? Tá louco. Mas vamos lá. Consecutivamente, né? Vejam o início da babaquice, né? Como eu falei, né? Quer dizer que eles transaram e simplesmente gerou a humanidade, né? E vivendo aqui nesse planetinha, né? Bom, vamos lá. Virou Sodoma e Gomorra, que também significa alma e espírito, por incrível que pareça. Mas todo o significado bíblico é repetitivo. Portanto, começou assim a epopeia da sacanagem. Estranho que desses incestos, até onde se sabe, não nasceram nenhum humano com problemas físicos. Quanto mais crescia a quantidade de pessoas sobre a Terra, mais era possível que os casamentos fossem com parentes mais distantes. Olha uma desculpinha aqui, né? Apesar de ser possível. Nessa época, esse tipo de casamento era permitido por Deus. Quem disse que ele permitiu? Homens que escreveram a Bíblia que falaram isso. Por que Deus só fala com um e não fala com a maioria? Ele fala com todos, só que você é que não ouve. Onde está escrito que ele permitiu? Está escrito na Bíblia? Ou não? Sempre essas perguntas, né? Duvidosas, que vocês não fazem. Ele disse a nós que não permitia, ou foram homens que criaram essa lei? Bom, vamos lá. Portanto, não era considerado pecado. Não devemos confundir esse tipo de casamento entre parentes com o adultério, que, mesmo antes da entrega da lei, era um pecado. Mas não vou entrar nesse contexto sobre adultério. Muitos questionam por que Deus permitiu esse tipo de casamento no início e depois proibiu, como veremos mais à frente neste texto. Não temos uma resposta clara na Bíblia para essa questão. Apenas suposições
que muitos levantam, ou muitos poucos, né? Uma delas aponta que no início o ser humano tinha a pureza genética, né, em seu sangue, que não causava problemas mais sérios nos fetos, quando houvesse o cruzamento entre familiares. Olha a loucura! Cala a boca! Quanta babaquice! Porém, com o tempo e as misturas genéticas que foram acontecendo, começaram a aparecer os mais diversos problemas desse tipo de cruzamento. Os fatos é que, por um grande período de tempo, esse tipo de união, desde que dentro da moralidade do casamento ordenada por Deus, não foi reprovada por Ele. Cala a boca! O Criador sempre proibiu esse fato. Vou explicar mais ao final, afirmando como Ele proibiu de fato. Podem encontrar, caso queiram ler, sobre essa proibição bíblica, apesar que ler sem entender é perda de tempo, em Levíticos 18, 6 a 18. Quando o casamento entre parentes começou a ser proibido por Deus, foi nas leis que Deus deu ao povo de Israel. Lembrando novamente, Israel não é aquele povo do Oriente Médio, mas os seguidores desse pseudo-deus, ou desse deus solar, extraterrestre. Como vemos a palavra Is, que é Ísis, Ra, Deus Sol, e El, o princípio de Deus. No tempo de Moisés, aliás, revelando para vocês, Moisés significa aquele que saiu das águas, ou da água. Quer dizer, o que é isso? Não tem nada a ver com a historinha, tá? Significa quando você sai da imundície, da água suja, e se liberta. É isso. Bom, esse Moisés, já naquele tempo, como é típico do ser humano, 171, inventou, ele criou essa ideia, não o Criador, que Deus proibiu vários tipos de uniões, entre elas e a união entre parentes, que originou o conceito de incesto, ou seja, um tipo de união ilícita diante de Deus. Da onde ele tirou essa ideia, hein? Vamos lá, né? Na lei, alguém viu ele escrever essa lei? Alguém viu Deus ditar essa lei para ele? Deus deixou claro, esse Deus, né? Vários exemplos de uniões que não deveriam acontecer entre o seu povo, entre elas as uniões com parentes. É importante observar que várias das ocasiões descritas abaixo não eram pecado, pois eram imorais, como nos casos de adultério, seja com alguém da família ou fora da família. Imorais ditas por quem? Por esse falso Deus? Ou por um insano homem em sua torre de Babel, que eu já expliquei para vocês? Já expliquei, e vocês têm que decorar tudo isso, é importante. Ou se não decora, assimila. Só um adendo. Nesse contexto do incesto, a psicologia diz que é um desvio de personalidade, o que eu concordo plenamente. E eu só estou mencionando, mas não vou entrar ou discutir sobre esse conceito, ou tudo que a psicologia fala e a filosofia, tá? Porque entre as pessoas da mesma família o risco de 2 genes recessivos ligados a uma doença grave se encontrarem é grande. Explica-se sabiamente a natureza ou o Criador criou um recurso que faz com que genes problemáticos fiquem guardadinhos em seu cromossomo, esperando para, quem sabe, um dia serem extintos. Isso pode ocorrer. Manipulação genética.
são os genes recessivos, que para virem à tona precisam juntar suas forças a outro idêntico a eles. Digamos que você tenha um recessivo ligado à fenilcetonúria. É uma doença que causa retardo mental, que muito acontece, né, quando existe esse incesto. Para que um filho seu nasça com problemas, você teria que encontrar um parceiro que também tenha esse gene, que também acontece, menos de 2% de risco. E mesmo assim, a chance de dois recessivos se encontrarem seria de apenas 25% na genética. Fazendo as contas, o risco não passa de 0,5%. Entre parênteses, o jogo muda. Considerando o cruzamento genético e o papel do ambiente no desencadeamento de problemas, as chances de se manifestar o recessivo é de 50%, no caso da fenilcetonúria. Portanto, claramente o risco é 100 vezes maior que entre os desconhecidos. É claro que à medida que o grau de parentesco diminui, o sangue vai se misturando e os riscos de surgirem complicações também se diluem. Observem que essa é a verdadeira lei criada pelo Criador, mostrando claramente que a própria natureza divina mostra a proibição através de genes compatíveis ou incompatíveis, ok? Então, não vem com essas leis babaca do homem aí. Deus já criou isso na genética para proibir. Esse negócio de relação de pai com filha, com filho com mãe, irmão com irmã, com primo com prima. Bom, vamos lá. Normalmente, quando temos a história da criação, quando lemos, colocamos um óculos errado. As crianças brincam, né, muitas vezes diante dos olhos de um plástico amarelo, verde ou azul, tanto faz. E vem então todo mundo amarelo, azul, né, ou rosa. Muitos não põem nem papel, né? Adora ver o mundo rosa quando o mundo, infelizmente, está negro. As dificuldades na interpretação da história da Gênesis pode ser considerado brincadeira de criança. Nos ensinam que a descrição da criação da Bíblia é histórica, e aí procuramos ler tudo com a nossa concepção de história. Adão e Eva, por exemplo, não são personagens históricos. Alguns dizem que são mitológicos. Eu digo, nenhum nem outro. Eles são apenas personagens, personagem. Conto de fábula, carochinha, como todos os personagens na Bíblia. Pouco se tem de confirmação de que eles existiram, entendeu? Esses personagens, em verdade, são espirituais, isso sim, eles são. É uma narração antiga, paralela a outras existentes do Oriente. Muitas são as gerações, as nações que criam histórias, todas, quando você estuda, você descobre que é tudo igual. Mas, em geral, estão escrevendo igual e enganando as pessoas continuamente. São pessoas de má fé, que com essas histórias tentam exprimir as próprias convicções de que foi Deus, ou o tal do Yahvé, o outro autor da criação, completamente equivocados. Como é que você vai pensar livre, vai ser livre, ficando sujeito a todos esses conceitos? Os primeiros capítulos do Gênesis são textos antigos que tentam interpretar, graças aos instrumentos disponíveis na época do autor e a pseudo-inspiração divina, como surgiu a vida na Terra. Quando a Bíblia fala que Caim conheceu sua mulher, da qual nasceu Enoque, não significa que na história desse homem existiu de fato, como também a de seus pais. Acabei de falar. Alguns até acertam que Caim não é histórico. No sentido moderno, é um símbolo construtor da primeira cidade,
pai dos pastores, dos músicos, dos ferreiros, das prostitutas, e pororó, entendeu? É tudo expressões da comunidade urbana. Né? E talvez por isso amaldiçoado. Mas não é isso. Ele é o mal existente dentro do próprio ser humano. Todo personagem bíblico tem a ver com a atitude humana, com quem é o ser humano. Né? São tudo personagens simbólicos, fictícios, metafóricos. Vamos ver alguns casais incestuosos na Bíblia. Claro que o significado é outro, como eu estou acabando de falar, mas vamos elucidar, vai? Só para ver a loucura dessas escritas. Abrão e Sara, né? Sabiam? Eram filhos do mesmo pai, mas com mães diferentes. Permaneceram juntos até a morte de Sara aos 127 anos. Gênesis 20:12. Naor e Milca, o irmão de Abrão, se casou com a sobrinha, filha do seu irmão morto, Arã. Milca e Milca é a irmã de Ló, que também teve uma relação incestuosa. Gênesis 11, 27 e 29. Arão e Joquebede. Joquebede era tia de Arão por parte de pai. Eles tiveram 3 filhos juntos. Arão, Moisés e Miriam. Que maluquice, não? Tudo geração de incesto. Sim, aqui que eu falei o Moisés é aquele lá, né, o cascateiro, né, que criou a enganação que seguem até hoje. É aquele do Egito lá. Está em Êxodo 6:20. Depois vem Amnon e Tamar. Amnon estuprou Tamar. Quer dizer que além do incesto ainda estupro. Quanta besteira. Ambos eram filhos de Davi. Olha, filhos de Davi, hein? Mas de mães diferentes. 2 anos após o estupro, Absalom, irmão de Tamar por parte de pai e mãe, e meio-irmão de Amnon, finalmente vingou sua irmã. Para isso ele preparou uma armadilha, uma festança, para a qual os filhos do rei Davi foram convidados. E mandou, ainda por cima covarde, porque ele não fez ele mesmo, mandou que seus servos matassem Amnon, quando ele estivesse muito bêbado. Porém aqui, também, além de incesto, de estupro, ainda assassinato. Muito louco, né? Cala a boca, não é nada disso. Leio isso em 2 Samuel 13:2, 14, 28 e 29. Todos estes ensinamentos têm o objetivo de fazer você enxergar o que todo mundo não vê e ver de um jeito que ninguém pensa ou pensou. Vamos lá. Ló e suas 2 filhas, aí são 2 casais e uma história bizarra. Não é incesto, homenagem a Troá. Não. Cada uma das filhas dele dormiu com o pai uma noite. Mas poderíamos classificar as 2 noites como um abuso sexual. Agora, ao contrário. Embebedaram o papaizinho bonitinho, gostosinho, e foram lá e tchaca-tchaca. Entendeu? E quem foi a vítima? Foi o pai, né? Ó a loucura. Mas calma, vamos do começo. Ló, sobrinho de Abraão, morava em Sodoma com sua família. Sodoma! Antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas pela fúria do tal Deus.
Vou explicar o que significa Sodoma e Gomorra, e isso vai possibilitar, acredito a vocês, maior entendimento sobre o texto bíblico. Apesar que eu dei uma pincelada antes, né? Como já venho fazendo nos vídeos anteriores, pois bem, ensinando, né, a interpretação. Sodoma e Gomorra são palavras que designam, metaforicamente, espírito e alma. Quer dizer, quando você está sem esclarecimento, vocês estão dormindo, estão nas trevas. Por isso que essa cidade, quando você acorda, são destruídas. Entre aspas, são esclarecidas. Portanto, fique bem claro, Sodoma e Gomorra é o mesmo que espírito e alma. Entenderam? 2 anjos foram enviados dos céus para tirarem Ló, sua mulher e 2 filhas virgens, a Bíblia não fala seus nomes, de lá, pois eles não eram pecadores como o resto dos habitantes da região. Eles deveriam fugir sem olhar para trás. Mas a mulher de Ló não resistiu, olhou e virou uma estátua de sal. Como assim? Quando ela olhou, virou uma estátua de sal? O que significa isso? A possibilidade desse fato ter ocorrido seria o seguinte. Voltando à velha história dos Anunnakis, ao verem a degradação em que encontravam a criação deles, resolveram acabar com eles, com esse povo, com essa geração, porque se tornaram uma espécie degenerada e que, de certa forma, não mudou nada até hoje. Muito pouco. Lançaram sobre aquele local uma espécie de bomba, uma bomba atômica, mas que tinha outra finalidade, que quando explodia, além de causar toda a transformação, da mesma forma acontecia com ela. Essa cidade foi todinha transformada em poeira, vamos dizer assim, né? E as pessoas, quando olhavam essa explosão, recebiam uma carga de energia através dos olhos, as maluquices da ciência, e transformavam as moléculas do corpo nessa espécie de sal, né? Que não era bem sal, que entrava pelos olhos, como eu falei. No entanto, o Criador que se manifestou e levou a luz ao espírito e à alma. Esse é o significado. Permitindo que continuassem a jornada carnal, com consciência divina. Porém, claro, vemos hoje, essa deturpação tornou a acontecer e se mantém, infelizmente. É muita loucura. E eu sou sincero, desde pequenininho, eu já tinha a noção de que a humanidade é muito maluca. E eu pedia, eu nem sabia se existia ou se não existia, eu sempre refalo aqui nos vídeos, Com 12 anos de idade, eu pedia para um disco voador vir me buscar e me levar embora daqui, que eu não tinha nada aqui a ver com esse povo. E não é fácil, até hoje, estar aqui nesse meio, mas eu sei que é uma missão, Desculpem, mas é a realidade. Até que esse fogo ou essa bomba seja lançada novamente. Percebam também que essa história de acabar e recomeçar se repete muitas vezes, por isso acontece. Justamente porque isso ocorre com cada ser humano, independente um do outro. Ou seja, todos são regenerados após muitas quedas, ou seja, através da ignorância que vivem encarnados. Daqui a pouco você começa a perceber as coisas, começa a ter discernimento, aí esse fogo vem sobre você, e te limpa, acaba com a Sodoma e Gomorra, entre aspas, e essa alma e esse espírito voltam à luz.
Bom, e assim é com vários outros fatos que ocorrem, né? Quando você se volta ao Criador verdadeiramente, né? Não essas coisas que fico ensinando para vocês aí, vocês só simplesmente seguem, crê. Crer, só ter fé. Tá bom, fica sentado no sofá com fé e vai ver o que acontece na sua vida. Uma vez longe das cidades do pecado, Ló e suas filhas se esconderam em uma caverna. E é aí que a coisa perde os limites. As filhas de Ló, como eu já disse acima, ou antes, né? O embebedam uma cada noite e dormem com ele. Ló acorda e não se lembra de nada, mas depois de 9 meses vem o diploma, vê o resultado. Nascem os netos filhos, olha a loucura! Moabe e Ben-Ami. Gênesis 19, 30, 38. Essa metáfora significa que o espírito e a alma novamente se degeneraram, caíram, voltando à ignorância. E isso eu já vi acontecer, hein? Em 50 anos de atividade espiritual, muitos começam a acordar e já acham que já acordaram. Aliás, eu vejo isso falar muito no Facebook, na internet, e até parece que é assim. Você fica milênios fazendo besteira e de um dia para o outro você já acordou, já está salvo, regenerado. Cala a boca! Diz o texto bíblico em 1 Coríntios 7,36. Temos uma aprovação para o incesto? Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal, o que quiser. Maravilha, não? Pode fazer o que você bem entender, né? Tá bom. Não peca, casem-se. 1 Coríntios 7,36. Explicando, sua virgem, acabei de falar, né? Ou a alma, a virgem quer dizer alma, quer dizer que ainda não foi maculada, a alma ainda é pura, encontra-se sem ego, não se encontra no corpo humano, ou seja, enquanto não encarna. Entretanto, se alguém julga que trata-se sem decoro, a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Cala a boca. 1 Coríntios 7,36, é muita loucura, meu. Explicando, quer dizer que ela pode encarnar, entendeu? Porém, sim, quando encarnar, estará em pecado. Você sabia disso? A própria Bíblia nos chama de mortos. Quando você vem do espaço, de uma outra dimensão, de uma outra frequência vibracional, você cai, entra num corpo físico, você está em pecado. É por isso que vocês passam todas essas porcariadas, né? Sofrimentos inúteis. É esse o significado. O problema destas versões está na tradução do termo grego Parthenon, onde especialmente na Bíblia Almeida, revista e atualizada, vejam que corrigiram novamente o texto bíblico. Foi atualizada. Mas quem autoriza esses caras a ficar atualizando o texto bíblico? Deus vem e fala para eles, atualiza ali, escreve isso. Pode ser até o Deus, né, o extraterrestre Anunnaki. Foi traduzido por filha. Vale ressaltar que na própria nota de rodapé, na referida versão, é colocado que se trata de expressão ambígua. Tanto faz, pode significar uma coisa ou outra.
Eles não conseguem explicar, aí usam esses termos da língua portuguesa para disfarçar, né? Que se pode significar sua filha, que pode significar sua filha ou a sua prometida. Explicando. Sua filha, digo que está errado. Já a prometida significa que seria a alma em acordamento ou acordando, voltando à condição de essência. Enquanto você está aqui, é a alma prometida, ou seja, a alma, quando sair desse corpo, pura, limpa, alva. Essa seria a correspondência, a metáfora do noivo aguardando a noiva. Ou o espírito aguardando a alma, ou a essência aguardando os dois, porque é uma coisa só. Em essência, não existe a dualidade. Claro, isso é tudo, como eu falei, é metáfora, porque alma e espírito são um só. Né? O dicionário grego do Novo Testamento define o termo partenos como homem ou mulher que nunca tiveram relações sexuais, ou, portanto, virgem. Traduz o verbete partenia por virgindade e partenos por virgem. Tudo isso é só uma pincelada, né? Em verdade, como eu expliquei, a alma virgem é aquela que não encarnou ou acordou enquanto encarnada e se libertou. O Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, de Koenen e Brown, Vida Nova, afirma que a mulher jovem que ainda não se casou é chamada de partenos. Nisto, a ênfase pode recair de um lado sobre a sua juventude, ou a madura, e de outro lado sobre a inocência e a pureza. É claro, não é no corpo, é a alma. Aí, como eu ensino sempre, quando vocês entenderem que todo o texto, não precisa decorar a Bíblia, tem que ser entendida. Quando vocês entenderem todo o significado dessas palavras, dessas metáforas, pronto, vocês entenderam a Bíblia. Aí vocês começam a acordar, aí pode colocar isso no físico, no corpo humano. Porque a alma já está, claro, o espírito já se acordou, já adquiriu discernimento, já está começando a manifestar o crístico, que é essa luzinha atrás do coração que nós temos. E ainda parte-nos, ocorre 3 vezes em Mateus 25, 1, 12. Uma vez em Atos 5 vezes em 1 Coríntios capítulo 7, uma vez em Coríntios 2 capítulo 11 e uma vez no Apocalipse. O uso geral se torna aparente na parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1, 5 e 11. Em Atos 21 e 9, refere-se a filhas solteiras. De outro lado, segue o G. Schrenck, pensando que Paulo tem em mente um relacionamento de um homem para com a sua noiva, que é virgem no sentido comum. Vão entendendo? Bom, depois de toda essa falácia histórica e papagaiadas, vamos falar das leis brasileiras em relação a ser ilícito o incesto. Lei que lava as mãos. Não sou advogado, não sou estudioso das leis, mas pesquiso a respeito. Pois não consegue criar uma base, em verdade, científica, se isentando de assumir as responsabilidades, porque assim é mais fácil, como verão a seguir. Não estou aqui, como já disse, para discutir lei, tá? Mas posso emitir a minha opinião. Ou será que não existe a liberdade de expressão? O incesto, sexo entre os pais e filhos, no entanto, entendo, como também já expliquei, que relações de incesto não são designadas apenas aos pais e filhos, mas primos, tios e daí para frente.
toda a panelinha da família, são maiores e nenhuma está sob ameaça ou violência. É permitido pela lei brasileira, ainda que seja um tabu moral e religioso. Ouviram bem? O incesto é permitido pela lei brasileira. Mas espera aí, tem um porém. Mas do ponto de vista jurídico, ele jamais gerará uma união estável, ainda que os envolvidos queiram criar tal união. Não é permitido. Isso porque, ainda que a conduta não seja delituosa, ela é rechaçada do ponto de vista civil, que não quer que pais e filhos, através de um relacionamento sexual entre si, constituam famílias ou relações similares à família, ou seja, uniões estáveis. Isso porque esse tipo de relacionamento criaria uma enorme instabilidade jurídica. Por exemplo, no caso da matéria acima, se o homem morrer, e a filha herdaria seus bens como filha ou como parceira, caso houvesse um incesto. Os seus filhos seriam tratados como netos ou filhos. Olha a loucura disso. Etc. Para evitar essa confusão, a lei civil então deixou clara: eles jamais podem criar união estável e ela sempre permanecerá na posição de filha. Em um incesto ou relação que se torna estável, as pessoas serão tratadas como concubinas, ou seja, a lei de concubinato, e não companheiros, como união estável. Isso está no artigo 1º e acrescenta no dispositivo do Decreto-Lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal, para dispor sobre o aumento da pena nos crimes contra os costumes que caracterizam o incesto. Artigo 2º, o artigo 226, segundo, do Decreto-Lei de número 2848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação, sendo ainda acrescido o seguinte parágrafo único àquele artigo. Obstáculos são chamados de impedimentos matrimoniais e estão previstos no artigo 1521 e 1594 do Código Civil. Ok? Não tenho aqui o objetivo de discutir ou devanear sobre a lei. Apenas a mencionei para terem o conhecimento do quão maluco está o ser humano, e pior ainda, controlados por leis absurdas. Por leis clérigas mais absurdas ainda. Vamos mostrar que, de certa forma, o Criador gerou um recurso natural, que eu já mencionei um pouquinho antes, para reprimir a conjunção carnal entre parentes consanguíneos. Portanto, uma possível proibição por parte dele e não as proibições, de certa forma, desregradas feitas pelos clérigos nos textos canônicos. Lembrando que, até onde sei, ninguém viu o Criador proibir esses atos. Porém, ele, através da genética, gerou uma forma de conter essas relações incestuosas. Podemos sim dizer que verdadeiramente são proibidas. Uma outra questão que poucos ousam mencionar é a de que a psicologia, através de Freud, como já pincelei também, diz que toda criança em amamentação está tendo uma relação sexual com a sua mamãe. Pergunto, isso não é incesto? E diz Freud ainda, também que a maioria das atitudes de uma criança estão diretamente ligadas ao sexo. Que loucura! Caros amigos, procuro ser o mais claro e explícito possível.
no desenvolvimento dos esclarecimentos. Espero ter conseguido, porque como tudo que se refere à Bíblia é confuso. Se já é confuso para quem estuda, imagina para quem somente segue sem saber de nada. E mesmo que se tenha certeza que nela só existe um entendimento, ou seja, aquele que te revela a verdade, fazendo com que você consiga ver e entender, deixando de seguir esse livro que não é sagrado coisa nenhuma, e muito menos de ficar achando que ele faz algum milagre. Você sabe o que é o milagre? O milagre é quando você acredita, porque o Criador está dentro de você. Se você acreditar que um prego faz milagre, ele vai fazer um milagre na sua vida, porque você acreditou, você faz o milagre, não o prego. E assim é que fico ensinando aí todas essas simbologias e amuletos, é uma loucura total. Bom, digo que até pode fazer, desde que entendo que nele está escrito, ou seja, colocado em prática. Deixando de decorar, a ler por horas a fio, perdendo tempo com asneiras e decorebas, né? Sempre digo que a Bíblia não foi feita para ser decorada, mas para ser entendida, coisa que pouquíssimos conseguem. E os que se dizem professores, pastores, padres ou todos os que ensinam sobre a Bíblia, ensinam erroneamente, uma maioria por ignorância e desconhecimento da história antiga. E outros, creio que numa maioria, com o intuito de manter seus seguidores em cativeiro. Isso é mais verdadeiro. Tirando-lhes todos os recursos financeiros possíveis, né? Uns vendendo imagens e símbolos, outros vendendo milagres, que eu falei, ou seja, vendendo Deus. A loucura é tanta, assim como a cegueira. Imaginem o cara vendendo a vassoura milagrosa para limpar o mal de você. Vai varrer toda a imundície que se encontra em você. Só rindo, né? Ai, ai, ai. O outro vendendo o óleo santo, que não passa de um óleo de cozinha ou algum tipo de essência. Vão fazer excursões para subir ao Monte Sião para ver a sarça ardente. Que vai ver a sarça ardente? O cara nem sabe o que é a sarça ardente. Você sabe, eu vou explicar, vai. Não ia falar, mas vou. A sarça ardente é quando você está ajoelhado ou sentado, de olho fechadinho, bonitinho, em oração. Não é ladainha de rezas, é conversando com Deus de igual para igual. Ou fazendo meditação. Seu corpo começa a pegar fogo. Esse é o fogo sobre a terra. É o fogo devorador. É um fogo que muitas vezes você não suporta. E é fato verídico, não suporta mesmo. Porque quando existe a presença de luz, seus átomos se agitam. Por isso que causa todo esse calor. Isso é a sarça ardente. Com essa conversinha que Deus apareceu lá naquele monte de planta e pegou fogo e ficou falando com o cara lá. Cala a boca. Tudo formas de vendas, de vender ideia. Isso é ensinado em curso de venda. Isso eles não revelam para vocês, jamais vão revelar. Vendem a cegueira deles para os outros cegos. Mas deixa isso para lá. Esse contexto vou falar em outra oportunidade. Mais uma vez, despeço-me agradecendo a todos vocês pela presença. É muito bom ter vocês aqui. Lembrando, inscrevam-se no canal, deem um joinha, como vocês dizem na gíria, compartilhem, cliquem no sininho para receber aviso quando eu posto um novo vídeo. Principalmente compartilhem, né? É importante que muitos vejam o que eu estou falando. Começa a abrir mais a cabeça. Não fica com preconceito já, antecipando que esse cara é louco.
Presta atenção no que eu estou falando. Começa a usar o cérebro para destilar o que eu explico e ensino. Tá bom? Agradeço a todos pela audiência e desejo fraternalmente muita paz, muita luz. Até a próxima.